Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Aqui a gente comenta o que foi notícia na semana que passou e tenta projetar o que será notícia na semana que começa. Comigo, mais uma vez, estão elas, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá, pessoal. Olá, Marcos. Olá a todos. Simbora. Oi, povo. E Marcos, o melhor de tudo é que nós estamos terminando a semana, começando a semana com calor, né? É, muito calor, aliás, né, nessa reta final de inverno. Quer dizer, ainda tem bastante inverno pela frente, né? Mas o tempo não anda muito normal, né? Anda bem. Aliás, a gente falou disso semana passada. Mas vamos falar então do que é notícia, o que foi notícia nessa semana que passou, né? Eu acho que um dos principais pontos que a gente discutiu, a gente viu muita gente discutindo, comentando, foi a retomada do poder do Talibã no Afeganistão. Depois de 20 anos, né, de guerra que ocorreu, né, com as tropas norte-americanas lá no país do Oriente Médio. Vamos conversar sobre isso com o Leonardo Paz Neves, ele que é do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Olá, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Marcos, Zezé, Rose e a nossa audiência. Leonardo, professor, eu queria que o senhor começasse, né, falando pra gente por que o Talibã, como que o Talibã conseguiu, né, retomar as forças lá em 2001, quando o então presidente George W. Bush, ele fez a guerra ao terror, né, começou a perseguir o Osama Bin Laden depois do ataque do 11 de setembro, o Talibã saiu do poder no Afeganistão. E aí, como que foi esse processo de reconstrução, né, do Talibã para voltar agora ao poder? Eles estão dizendo aí que estão mais moderados, né, que não vão ser mais tão intolerantes em relação às mulheres, por exemplo, né, não vão tornar, porque eles não tratam as mulheres como aqui no Ocidente, né, por exemplo, elas não têm direito a estudar, a trabalhar, é uma questão muito complicada, principalmente nesse ponto. Como que o senhor vê esse ressurgimento do Talibã, ou não, ele sempre continua existindo, mas aqui nós, né, principalmente na América, não estávamos recebendo essas informações de que o Talibã continuava em atividade. Vamos lá, Marcos. Eu acho que a gente tem, então, são dois grandes assuntos aqui, né? Eu vou tratar do primeiro assunto mais rapidamente, que eu acho que lida um pouco com a questão dessa trajetória, dessa cronologia das coisas. Sem dúvida, sim, os Estados Unidos teve uma vitória decisiva em cima do Talibã logo no primeiro ano, basicamente, 2001, quando invadiu 2001, 2002, nos primeiros 12 meses de operação. O Talibã realmente, nos primeiros anos, ficou numa situação muito difícil, basicamente fugiu para boa parte do Paquistão. O governo americano tentou engajar o Paquistão para tentar perseguir também membros do Talibã. Então o Talibã realmente ficou numa situação muito complicada naqueles 12, 18 meses iniciais da operação. A partir daí, os Estados Unidos eles já estão debilitados, então eles estão quietos e escondidos em um canto, e os Estados Unidos começam a focar mais no Iraque. E aí aparece a guerra do Iraque em 2003, enfim, os Estados Unidos dividem as suas atenções. E o Talibã, que passa mais alguns anos um pouco quieto na dele, quer dizer, atacava um lugar ou outro do Afeganistão, enfim, estava operando ainda, mas num contexto muito mais de pequenos homens-bombas, enfim, de pequenos atentados contra o governo afegão, do que de fato montando grandes operações. Essa coisa começa a mudar mais ou menos ali nessa década que a gente está, né, basicamente a partir dos anos 2012, 13, enfim, por aí 14, em que eles começam a ressurgir, começam a tomar certas áreas do Afeganistão, porque isso coincide mais para frente, né, com a diminuição das tropas, né, quer dizer, o Obama, quando entra no poder, ele faz o surge, o famoso surge, que ele manda mais um monte de tropa lá para tentar resolver, mas rapidamente ele começa a recolher as tropas mais uma vez, porque era a promessa dele de campanha. E esse processo de tirada de tropas do Afeganistão continua com o Trump. Então, nesses últimos 5, 6 anos, basicamente, a gente vai assistir
o Talibã basicamente voltando a pegar determinadas áreas, voltando a controlar determinados territórios. E tem um documento muito interessante de uma ONG, de uma instituição de pesquisa inglesa muito boa, que mostra que em 2018 o Talibã já tinha basicamente 40% mais ou menos do território, 35%, 40% do território tomado, e ele já exercia papel de governo, o que eles chamam de shadow governments, né? Era como se fosse um governo paralelo em várias dessas cidades que eles já ocupavam, coletando imposto, resolvendo como é que ia funcionar a questão da educação, a questão da saúde. Eles estavam em intenso contato junto com as autoridades locais. Então, eles já estavam ali, né? E aí eu vou para o segundo ponto, quer dizer, eu já vou fazer a transição para a segunda parte da resposta, que é o seguinte: no final das contas, lamentavelmente, é uma surpresa as pessoas estarem surpresas que isso aconteceu, né? A gente já, como eu disse, desde 2018 o Talibã já controlava 40%, 30% do território, ou seja, e estava crescendo. O Talibã já começou esse ano com cerca de 50% do território, e os Estados Unidos indicando de todas as maneiras possíveis, desde o Trump, que ia sair do território completamente. O Trump assinou um acordo com eles no início de 2020, dizendo que até maio tiraria todas as tropas, até maio de 2021, tiraria todas as tropas de lá. Ou seja, o Talibã está vendo que as tropas americanas estão saindo, todos os outros líderes locais estão vendo que as tropas americanas vão sair e eles vão ter que lidar com o Talibã. Então, o que acontece é que o Talibã conseguiu articular muito bem a sua diplomacia com esses outros grandes líderes e conseguiram tomar dessa forma rápida, né? Quer dizer, os Estados Unidos ser pego de surpresa é incrível no final das contas, porque todos os indícios, para quem estava acompanhando, já estavam ali. Mesmo nós aqui no Brasil já conseguimos imaginar isso, eu não consigo acreditar que quem estava lá no campo pudesse ser pego de surpresa dessa maneira. E o terceiro ponto, no final das contas, em relação ao próprio Talibã, que você colocou, eu acho que tem uma questão importante, que é o seguinte: a gente estava com uma expectativa muito ruim das coisas. A gente imaginava basicamente que a tomada de Cabul pelo Talibã seria algo que lembrasse mais ou menos o ISIS, né? O Estado Islâmico, quando toma parte do Iraque, parte da Síria, que eles iam jogar pessoas do prédio, que eles iam cortar um monte de cabeça, enfim. E não foi isso, né? Esse Talibã de hoje é o Talibã mais profissional, mais organizado. Ele ficou no exílio muito tempo, ele aprendeu muita coisa, ele se renovou e ele sabe mais ou menos como ele tem que operar nesse momento para poder se garantir no poder. E ele tenta mostrar essa face mais moderada para aquele padrão que a gente imaginava, porque a gente sabe que de moderado não tem nada, a gente sabe que está tendo acerto de contas por lá, não tanto na principal cidade, Cabul, ou Kandahar, mas certamente nas áreas mais rurais. A gente tem ouvido alguns relatos um pouco esparsos de violência, de acerto de contas, de imensa restrição da condição das mulheres. Então, eu acho que esse é um pouco o contexto. A agenda do Talibã não muda, na minha opinião, é a mesma de sempre, mas eles estão tentando fazendo uma blitz de marketing para tentar passar uma visão de mais moderado para que os países, enfim, do Ocidente, do resto do mundo, China sobretudo, engajem mais com eles e levem investimento, levem empresas e outras coisas. Professor, boa tarde. Professora Rose falando, o que a China e a Rússia ganham com a ida do Talibã para o poder, assumindo o governo? Ou quais são os países que ganham e os que perdem? Obviamente, os Estados Unidos saíram muito enfraquecidos diante dessa derrota toda. Quais são os países que vão ganhar com essa mudança de poder? Pragmaticamente, como você mesmo colocou, Rose, os Estados Unidos ele perde, que ficou não só pela questão de não ter conseguido reorganizar o Paquistão da maneira que eles imaginavam que poderiam reorganizar ao longo desses 20 anos, mas também pela forma caótica que foi a saída norte-americana, né? Quer dizer, foi dramática. Isso vai ser uma marca no governo Biden daqui para frente, ele vai ter que lidar com isso. Também acho que é uma perda para o Ocidente, porque a OTAN estava lá, né? Quer dizer, a OTAN atuou pesadamente dentro do Afeganistão, e você começa a ter, na realidade, uma vitória, saindo lá um governo completamente apoiado pelos americanos, cria um espaço geopolítico para outros países entrarem. A Rússia ela tem interesse, me parece que mais geopolítico na situação, apesar de ser fronteira também, mas tem um interesse mais geopolítico dentro dele. Afinal, a Rússia tem tentado mais ou menos ocupar os espaços que os Estados Unidos têm deixado no Oriente Médio, sobretudo, quer dizer, desde o Obama também, e sem dúvida durante o governo Trump, os Estados Unidos têm feito de tudo para sair o mais rápido possível e sair do atoleiro que tem sido esse monte de conflito no Oriente Médio. E a Rússia tem tentado entrar para cada vez mais exercer influência na região. Então, esse é um pouco
o esquema da Rússia nesse momento. A China ela tem interesse mais interessante, ela tem mais objetivo, mais prático, mais importante, que você tem a província de Xinjiang, que fica lá ao oeste da China, que a gente tem visto nas notícias algumas vezes, os chineses tendo uns problemas para tentar enquadrar aquela população que tem ideias separatistas. Os Estados Unidos criticaram muito recentemente a China porque eles criaram grandes campos tem gente que chama de campos de concentração. Os chineses dizem que são campos de capacitação e readequação, enfim, onde basicamente eles pegam aquelas populações muçulmanas da região, de outra cultura completamente diferente, e tentam encaixar esse pessoal dentro da cultura Han, que seria a cultura mais do leste da China, que é quando a gente imagina o chinês, a gente imagina o chinês da cultura Han. Então é questão linguística, questão religiosa, questão de comportamentos, cultural, enfim, é tentar aproximar esse pessoal e uniformizar a cultura chinesa a partir da cultura Han do leste da China, ali de Xangai, de Pequim e tudo mais. Então, a China tem um objetivo muito prático, que é lidar com esse grupo, né? E a ideia fundamental da China é trabalhar com o Afeganistão para que justamente os grupos mais rebeldes, mais agressivos, que estão dentro dessa província de Xinjiang, não usem o Afeganistão como uma base de apoio, enfim, para poderem fugir da China ou se esconderem da China lá no Afeganistão. E aí a China é interessante colocar, Rose, porque ela toma uma atitude completamente diferente do que os Estados Unidos fez, né? Os Estados Unidos ele foi para o Afeganistão para pegar um grupo que ele considerava, enfim, terrorista. E em vez dele tentar, me parece, também a situação era mais difícil, né? Mais fácil de falar hoje, mas em vez de tentar outros caminhos, eles já foram direto para o conflito e invadiram o Afeganistão. A China, ao contrário, está oferecendo investimento, está oferecendo boas relações e reconhecimento do governo talibã em prol do talibã os ajudar a não apoiar esses grupos possíveis rebeldes que venham de Xinjiang. Bom, professor Zé de Lima falando, eu queria que o senhor abordasse para mim duas questões. Quem financiou o Talibã durante todo esse período de ocupação norte-americana? E dissesse se hoje, com o armamento que ficou lá, com tudo que os Estados Unidos investiram, se o Talibã ele é muito mais forte do que foi em qualquer outro momento. E aí eu aproveito e coloco uma terceira, que é essa questão da Rússia. A Rússia agora tentando dialogar com o Talibã, sendo que o Talibã surgiu em função da tentativa de expulsar a União Soviética, né, capitaneada pela Rússia, que havia invadido o país. Fala para mim sobre esses três assuntos, por favor. Claro. Zezé, eu acho que assim, é muito curioso quando a gente tenta estudar um pouco as fontes de financiamento desses grupos, né? Ela é completamente difusa e difícil de mapear. O Talibã ele recebe dinheiro de vários lados, né? Ele capitaliza em vários lados. Eles basicamente têm dinheiros que vêm de fora, né? Aí você tem vários grupos, famílias e até às vezes países que davam dinheiro para o Talibã, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita em determinado momento. Sem dúvida você deve ter instituições e associações dentro do Paquistão que também financiam esse grupo. Então isso é uma parte do dinheiro. Tem outra parte do dinheiro que muito forte, muito pesada, que vem do comércio de ópio. O Talibã que curiosamente lá no iniciozinho da década de 90 queria acabar com ópio, havia pedido inclusive ajuda para os Estados Unidos para tentar acabar com o ópio na região, não recebeu muita ajuda, e eles acabaram identificando que era mais interessante então ocupar não exatamente ocupar, mas participar do processo, um pouco como as Farc fizeram na Colômbia, né? Na Colômbia. Isso. Eles passaram a dar proteção para o pessoal que produzia ópio, proteger os transportes e tal, e tiravam um pedaço desse dinheiro, né? Quer dizer, ganhavam com isso. Outra fonte de renda muito forte deles é a mineração, né? Você tem minerações, enfim, muitas locais e esparsas pelo país, e na medida que eles vão tomando parte do território, aquelas áreas de mineração estão dentro de áreas de influência deles. Eles também vão controlar e oferecer aquela segurança bem miliciana para essas minerações e, obviamente, também proteger o transporte e ganham dinheiro com isso. Durante muito tempo, o Paquistão também, quer dizer, empresas enfim, o próprio governo deu muito dinheiro ao Paquistão para que eles também protegessem o transporte de cargas, enfim, e de o que quer que seja que se venha do Paquistão para dentro do Afeganistão. Então, também ganhava um pouco de dinheiro de proteção. E por último, de certa maneira, e não menos
e nada desprezível, é taxação e extorsão, né? Quer dizer, quando eles ocupam territórios, eles começam a taxar aquele território, como taxam os negócios, taxam as pessoas, extorquem certamente determinados empresários e por aí vai. E tem outras coisas mais perdidas, como sequestros, que aí você cobra o resgate, enfim, isso também às vezes entra na conta. Mas veja, é um conjunto muito amplo de atividades, todas elas que lidam com essa visão um pouco que a gente tem acostumado de milícia, de ocupar ocupar um território, identificar quais são as atividades comerciais que estão operando ali e começar a taxá-las para que elas possam funcionar, e aí começam a cobrar outras coisas em função de proteção de transporte, como eu acabei de dizer. O seu segundo ponto lida com a questão do quão forte eles estão, né? Sem dúvida que estão mais fortes que estavam antes, né? Agora eles ocupam o país de fato, eles não estão sendo atacados mais nesse momento, eles estavam até agora em conflito, eles passaram os últimos 2 anos combatendo o exército afegão, apoiado pelas tropas do Ocidente, apoiado sobretudo com apoio aéreo de aviões bombardeiros do Ocidente. Nesse momento eles não estão sendo atacados, não estão perdendo gente, não estão perdendo soldados, e eles agora certamente colocaram a mão no equipamento militar pesado, em tanque, em blindado, em alguns aviões, tem inclusive alguns aviões brasileiros da Embraer, os A-29 Super Tucanos, que são muito interessantes, são muito bons aviões, são caças mais leves, que eles também já pegaram alguns, já tem uma foto lá no Twitter lá deles com esse caça brasileiro. Então, certamente eles estão super mais bem equipados do que estavam antes. O que não quer dizer que eles vão conseguir manter isso no longo prazo, porque se dependendo dos embargos que acontecerem em relação ao Talibã, dependendo das negociações, vai começar a faltar peça de reposição. E peça de reposição desse tipo de equipamento, né, você não consegue em qualquer loja, né? Quer dizer, não é um carburador antigo que você muda, você precisa ter um contato muito forte com as indústrias que produzem esse tipo de equipamento bélico mais pesado. Então, eles nesse momento estão bem, certamente tem lá peças de reposição, mas isso vai se desgastar com o tempo, e aí a ver como eles vão conseguir lidar com a comunidade internacional. E o último ponto, Zezé, que você falou, foi em relação à Rússia. A Rússia é outro país, não é mais a União Soviética, né? E acho que o Talibã, de novo, se profissionalizou demais. Quando o Talibã ele enfrentou os Estados Unidos lá em 2001, você não tinha a Rússia, né? Quer dizer, a Rússia estava se reorganizando, começando a se reorganizar depois da guerra do fim da queda do Muro de Berlim, do fim da Guerra Fria. A Rússia, na década de 90, era um país meio perdido, ainda tentando se reorganizar internamente e politicamente. Ela começa a ser uma nova potência a partir dos anos 2000. Então, em 2001, a Rússia não era uma potência que pudesse apoiar qualquer outro grupo. Tampouco a China. A China ela realmente coloca a cabeça fora d'água, realmente, ali mais ou menos em 2009, quando ela se passa o Japão em termos de PIB, quando o Xi Jinping chega no poder, e aí que a China, olha, agora eu sou uma potência, agora eu posso operar mais livremente. Até então, a China estava um pouco cabeça baixa e não estava exercendo grandes influências no globo. Hoje não, hoje o Talibã encontra um mapa muito mais complexo, que ele tem chances agora de estender a mão para outros parceiros que possam apoiá-lo, reconhecê-lo e apoiá-lo, sobretudo economicamente, para poder tentar reorganizar um pouco o Afeganistão. Ok. Eu quero agradecer muito a participação do professor Leonardo Paz Neves, que é do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado e até a próxima. Nada, até a próxima. Tchau, tchau. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar de um outro tema que recorrentemente é debatido e sempre acaba causando polêmica, né? Que é a reforma tributária. A gente tem em andamento no Congresso Nacional o debate sobre a proposta de mudança na tributação brasileira e agora a gente vai conversar com o professor Romero Tavares, que é advogado e pesquisador do INSPER, sobre essa questão. Professor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito obrigado e bom dia a todos.
Professor, eu queria saber a sua opinião, né, sobre a PEC que está em andamento no Congresso Nacional, que traz aí as propostas, né, de mudanças no sistema de tributação, e por que é tão difícil assim sair do papel a reforma tributária, né? Porque a gente ouve de reforma tributária, sobre reforma tributária há anos, talvez décadas, e é sempre muito difícil, né, colocar em andamento e colocar em prática essas mudanças, votar essas mudanças. Por que existe toda essa dificuldade para discutir a reforma tributária? Sem dúvida nenhuma, essa é a pergunta de há 30 anos que tentamos responder. Mas o fato é, nós temos um sistema que ele é muito complexo e que ele se emaranha pelos 3 níveis federativos, União, Estados e municípios. São tributos diferentes que se aplicam sobre as mesmas bases de consumo, por exemplo, e de uma forma distinta, muitas vezes por setor, por indústria, por atividade. Então, é um sistema de complexidade muito grande e que, inclusive, para desfazer essa complexidade também, eu comparo às vezes com a situação de uma cirurgia de transplante, ou seja, é algo que requer um nível de cuidado e de sofisticação muito grande também. Mas o principal problema, historicamente, sempre foi essa redivisão, ou eventual redivisão das formas de arrecadação da União, Estados e municípios. Então, existem hoje 2 PECs as principais sobre esse tema, uma na Câmara e uma no Senado, a Câmara a PEC 45, a do Senado a PEC 110, ambas tratando da tributação do consumo, onde você teria uma grande simplificação e um aprimoramento do sistema tributário brasileiro sobre consumo. Só que em ambas havia essa unificação de tributos, federal, estadual, municipal. Isso é muito difícil. A perspectiva é que uma dessas ande, provavelmente a que está no Senado, a 110, e que ela para que ande, ela reparta aí o que é da União e o que é de estados e municípios. A gente tem o que se chama um IVA, né, um Imposto sobre Valor Agregado dual, né? E se já isso não fosse complicado, temos também agora a discussão de imposto de renda. Então, realmente, a gente espera que ambas andem, mas que ambas andem de uma forma que seja boa para o país, não é? Bom, professor, eu vou me limitar agora a essa proposta que está na Câmara dos Deputados e que já mudou e vai e vem, e agora o relator, que é o deputado Celso Sabino, falou que não mexe mais, que o que está é o que fica. Bom, exatamente como que está essa PEC, eu imagino que diariamente o senhor acompanhe isso, e dê uma opinião para a gente, é boa, é ruim? Eu já ouvi, assim, posições tão díspares, né? Um cara, eu ouvi dizendo, um professor, é legal, tem que mesmo que tributar dividendo, porque dividendo é uma forma do rico ficar cada vez mais rico. Mas já ouvi também o Bernardo Api, por exemplo, falou que está completamente errado o que está sendo proposto, e a gente fica aqui olhando e perdido no meio dessa história. Perfeito. Essa pergunta, nós mesmos, tributaristas, também nos sentimos perdidos, você não está sozinha. Mas o que acontece é que temos, de fato, essas PECs maiores da tributação do consumo, que já tiveram ampla divulgação, amplos debates. O Bernardo Api, por exemplo, é o autor de uma delas, a PEC 45, junto com o Centro de Cidadania Fiscal. Mas no ano passado, justamente porque não estavam andando essas PECs maiores da tributação do consumo, o governo federal, o ministro Guedes, anunciou que faria reformas menores, fatiadas em 4 etapas, para já ir dando andamento a essa agenda reformista e que seria positiva para o país. Uma primeira seria para a criação de uma tal contribuição sobre bens e serviços, ou seja, consumo. A segunda seria do imposto de renda, que é essa que está na Câmara gerando toda essa controvérsia nesse momento. Haveria uma de desoneração da folha e uma outra sobre IPI. Pois bem, a primeira saiu no ano passado, proposta lá da CBS, como a gente chama, e essa da reforma, do que seria uma reformulação do imposto de renda, saiu no mês passado. É uma reforma que o ponto de partida dela não é ruim,
você dizer, vamos desconcentrar a tributação dos lucros das empresas, que o Brasil escolheu fazer numa etapa só, quando o lucro é oferido pela empresa, e fazer como fazem outros países ao redor do mundo, que parte é pago quando o lucro é ganho pela empresa e uma outra parte é paga quando o lucro é distribuído para o sócio. Esse modelo de tributação em dois momentos o Brasil já teve, antes de 1995, ele é mais difícil fiscalizar, ele tem algumas complexidades a mais, mas ele é um modelo que ele permite uma desoneração da empresa que reinveste lucros. Então, acaba sendo um modelo que é vantajoso para a geração de emprego, para o crescimento econômico, desde que você equilibre as duas cargas. Você nem permita o sócio ser subtributado, nem supertributado, e nem permita a empresa também ter mais oneração do que o razoável, do que a média internacional, por exemplo. Então, esse ponto de partida é positivo. O que acontece é que quando o projeto de lei, que é o 2337, foi enviado pelo governo federal, ele veio com uma série de aspectos, a começar pelas alíquotas que foram usadas nele, que representavam um enorme aumento de arrecadação, um aumento de tributária sobre o investimento produtivo em diversos setores. A partir do momento que chegou no Congresso, o próprio Congresso se dando conta disso, o próprio relator Celso Sabino se dando conta disso, e o mercado como um todo, né, se dando conta disso, as críticas foram muitas, e houve um substitutivo, como se chama. Então, o relator Celso Sabino, ao invés de relatar o projeto do governo, relatou um projeto completamente reformulado, foi substituído, mas nas mesmas bases que o governo vinha propondo, que continuou com esse desequilíbrio. As alíquotas somadas do que é a tributação dos lucros das empresas, que é a tributação do investidor, para as empresas médias e para as empresas grandes, aumentariam bastante. O que hoje é 34%, por exemplo, numa primeira proposta passaria de 43%, nessa última está em 40,4%. Então, realmente são cargas combinadas que teriam um efeito oposto ao que o governo anunciou que queria, que era induzir investimento, a retomada da economia pós-pandemia, etc. Além disso, tem uma série de outras tecnicalidades, detalhes técnicos realmente de base de cálculo, quem está sendo onerado, quem não está, que interfere muito, que acaba resultando em outras distorções na alocação de capital e na alocação de investimento dentro do país. Isso tudo a reboque de algo que era necessário, que era a correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Não vinha sendo corrigida desde 2017. E isso realmente era necessário que fosse feito, que fosse corrigido, senão as pessoas pagam imposto inflacionário sobre uma renda que não existe. Então, na medida em que se juntou os dois assuntos, ficou difícil, ficou controverso como está agora. Agora, professor, eu também já li e ouvi falas de dois ex-secretários da Receita que disseram que, no caso da pessoa física, também não está significando lucros ou, pelo menos, olhando para esse pessoal, que você vai ter ali a pessoa física que ganha muito, quase sem nenhum efeito para eles, para quem, e quem vai mexer mesmo, quem vai pagar o pato é essa classe média. E quando você muda essa tabela, o ganho que eles estão vendo ali é de R$6, é muito pouco. Ou seja, a defesa que está quase que todo mundo fazendo é que esse projeto não deveria ser aprovado e deveria recomeçar uma discussão, né? E aí a gente remonta àquela primeira pergunta do Marcos, mas eu quero primeiro que o senhor fale também da história da pessoa física. Mas a gente tem discussão em cima de discussão e a gente não consegue sair e apresentar algo concreto, né? Esse é o problema. Por isso que eu, de certa forma, eu não discordo da ideia de se tratar cada problema como um problema e depois se vê, ainda que seja no mesmo processo legislativo e na mesma casa, que se veja como as soluções se encontram, né? Ou seja, consumo, renda, etc. Não é de todo ruim que você olhe para cada uma em separado, desde que você olhe para o conjunto também. Mas especificamente nessa pergunta que você fez, eu tendo a concordar. Ou seja, a tabela, ela precisava ser corrigida, isso é fato. Aonde é que é mais doída a não correção? Na faixa de isenção. Ou seja, quem ganha R$ 1.900 há 5 ou 6 anos é quem está isento. Então, você tem hoje pessoas com renda de R$ 2.000, R$ 3.000 que já estão pagando imposto de renda, que é o equivalente à renda de 1.900 há alguns anos atrás. Então, essa faixa, de fato, é desonerada,
mas talvez isso não seja nem o suficiente para recompor a inflação desse período, né? Eu não cheguei a fazer esse cálculo específico, mas enfim, mas mesmo nessa faixa não é isso tudo. Só que na faixa seguinte, depois que a gente entra na tabela, a faixa máxima de renda é R$ 5.300 só, já está em 27,5%. Essas próximas faixas, quando você soma a correção menor, que é cerca de 13%, com o fim do desconto simplificado, que é algo que ajuda muita gente, né? Claro, as famílias com muitos dependentes talvez não usem, mas tanto os jovens quanto os idosos usam bastante o desconto simplificado. Então, quando você coloca na equação o fim do desconto simplificado, então, principalmente para quem ganha até R$ 6, 7 mil reais por mês, você não tem um alívio. Então, de fato, não é uma boa correção da tabela. Não é a que precisava ser feita. Talvez seja melhor fazer de novo, mas o processo legislativo também serve para isso. Talvez seja possível consertar isso no âmbito do próprio processo. Se não for, realmente era melhor começar de novo. Professor, a gente sempre ouve também especialistas falando na necessidade de se criar uma nova faixa de tributação, um percentual maior de tributação para essa faixa que ganha mais. Como é que o senhor vê isso? É necessário? E depois, para a gente também sobre essas deduções, né, que havia no imposto de renda e que parece que também essas deduções acabam. Perfeito. Olha, a questão das deduções, a principal delas é esse desconto simplificado que estaria acabando, que realmente pune essa faixa de renda que eu mencionei aí de até 6, 7 mil reais, é quem mais sofreria com isso, principalmente ou os solteiros, sem dependentes, ou os mais velhos, os jovens, etc. Mas, especificamente sobre as faixas, realmente o Brasil tem um sistema que é diferente do resto do mundo, porque a gente super tributa consumo. A gente paga, de fato, 40%, 50% a depender do tipo de item consumido, a gente paga de imposto. A gente vai para os países desenvolvidos, essa média de imposto é 20%. Então, a gente já está pagando, no momento do consumo, bastante em cima da renda que a gente ofere, é somente um momento diferente, principalmente para aqueles que têm menos capacidade de poupança. Então, quanto mais classe média se for, e a definição de classe média no Brasil, a rigor, devia ser a média dos salários, que é 2, 3 mil reais. Mas, enfim, ainda que a gente julgue que seja 20 ou 10, o que seja, em algum momento, a alíquota de 27,5%, se a gente olhar ali isoladamente, parece baixa. Por outro lado, a alíquota de 40%, 50% sobre o consumo é alta. Então, é aí que, de fato, como vocês perguntaram no início, uma reforma mais estruturante, como o Bernard Api desenhou, com a PEC 45 ou com a PEC 110 do senador Rauli, melhorada, enfim, junto com essa questão da renda, aí talvez faça sentido. Para eu te dar um dado dos países estrangeiros, por exemplo, desenvolvidos, o Brasil quer ser membro da OCDE, por que não olhar o que eles fazem? A renda média no país OCDE por mês, 2019, era em torno de 18 mil reais. Então, a classe média na OCDE é cerca de 18 mil reais. Essa classe média OCDE com cerca de 18 mil reais paga 25%. A gente aqui já pagaria 27,5%. Só que a nossa classe média aqui, em tese, é 2, 3 mil. Então, tem aí uma disparidade. Por outro lado, o topo da tabela progressiva deles, em torno de 30 mil reais, já estaria em torno de 30%, 35%, podendo chegar até mais do que isso. Então, não seria ruim se a gente quisesse aproveitar o modelo, mas para ambas as coisas. Se a gente fosse reformular consumo e renda e tivesse uma desoneração do excesso de carga do consumo que a gente tem, e junto a ela essa recalibragem das faixas superiores, faria sentido sim, porque não teria impacto negativo sobre o consumo também. O senhor acha, professor, que o tamanho da sonegação no Brasil, ela é oriunda mais desse tipo de cobrança injusta ou muito alta de imposto e até da falta de fiscalização? Ou o senhor avalia que os empresários realmente querem sonegar? Ou se um imposto mais barato e mais justo reduziria a sonegação no Brasil? Você veja, esse é justamente o objetivo de um programa que o Brasil tem, que tem muitas vantagens, tem algumas desvantagens, tem muitas vantagens, que é justamente o Simples Nacional. As empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte, ou seja, até
4.800.000 por ano, elas têm um regime de recolhimento de impostos unificado e simplificado, onde a carga não é alta. É fácil recolher, não há uma necessidade de sonegar, diria assim, para se ser competitivo nesse porte de empreendimento de empresa. Semelhante ao caso de empresas médias, pelo menos no que diz respeito ao imposto de renda e a PIS e COFINS. É complexo, é incerto? É. Mas existe o regime de lucro presumido, que dentro dele também PIS e COFINS são calculados de forma simplificada. Então, de fato, eu não creio que sonegação, no caso brasileiro, hoje em dia é resultado dessa complexidade. Eu acho que essa complexidade resulta em litigiosidade, ou seja, o empresário que acha que cumpriu a lei ou que quer cumprir a lei interpretando da forma A e o fisco interpreta da forma B, então tem as autuações, tem o contencioso tributário. Então, essa complexidade toda é custo do Brasil, é um problema para o nosso ambiente de negócios, mas ela se materializa muito mais na litigiosidade do que na sonegação. Professor, bom, a gente vê aí que tem um montante de dinheiro sendo disputado pela Receita com contribuintes, que é uma loucura, quase dá um orçamento da União, né? Sim. Mas assim, tirando esses litígios que o senhor colocou, hoje o que eu percebo é que se fala menos em sonegação do que já se falou. Houve uma época que médico, dentista, profissional liberal de uma maneira geral, todo mundo falava, não paga nada de imposto da Recibo, mas a Receita ela foi se aprimorando, não foi? Sem dúvida nenhuma. Tanto a Receita foi se aprimorando para evitar ou diminuir esses casos, quanto a própria economia evoluiu, além desse sistema simplificado que eu te falei. Então, hoje, com a possibilidade de se ter toda a operação de um médico, de um advogado, de um contador, devidamente registrada no Caixa 1, sem sonegação nenhuma, e dentro do Simples, você tem uma vantagem, inclusive, para esses agentes econômicos. Eles podem, por exemplo, ter mais acesso a crédito, eles podem ter mais acesso a pacientes que eventualmente utilizem reembolso de plano de saúde, eles podem ser credenciados em redes de plano de saúde, no caso, os profissionais de saúde. Enfim, você tem hoje um sistema que evoluiu, de fato, versus o que era talvez há poucas décadas atrás, aonde esse cumprimento de obrigações, esse ambiente de compliance, ele melhorou, e pelas duas razões. Primeiro, porque dentro do Simples é mais fácil e é mais barato. Dentro do presumido é mais fácil e também é mais barato. E, por outro lado, você tem os próprios agentes econômicos induzindo a formalidade. Então, eu não creio que hoje a formalidade ou o risco da informalidade seja o nosso maior desafio. Eu acho que hoje realmente é uma redução das distorções. Cada uma dessas políticas tem os seus aspectos distorsivos. Às vezes tem talvez mais utilização do Simples por mais setores do que talvez o adequado, ou do lucro presumido, ou no lucro real as alíquotas efetivas talvez não sejam as que deviam ser. Então nós temos ajustes técnicos difíceis em cada um desses ambientes. Mas isso é tudo para ser feito com discussão ampla, com tempo, sem assodamento e, ao mesmo tempo, se considerando o sistema como um todo. Não adianta consertar um imposto deixando os outros todos quebrados. Uhum. Eu quero agradecer muito a participação do professor Roberto Tavares, advogado e pesquisador do INSPER. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês todos. E agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar sobre um assunto que pegou algumas pessoas de surpresa, ou talvez não, Zezé de Lima, que foi a indicação agora, a nomeação do Rodrigo Maia como secretário aqui no governo do estado de São Paulo. No momento que eu recebi a mensagem, que o governo sempre manda pela assessoria de imprensa, as notícias, tal, pelo WhatsApp, quando eu recebi eu falei, nossa, e já pensei em 2022,
Só que aí eu estava, agora quando eu estava preparando o espelho aqui do Bastidores do Poder, fazendo essas tarjas, né? Eu me lembrei que já tinha um papo desse, né? Do Rodrigo Maia virar secretário do Dória, logo que ele deixou a presidência da Câmara, não tinha? Não me lembro, Marcão, sinceramente não me lembro. A mim surpreendeu quando o Rodrigo Maia foi anunciado. Eu me lembro que havia uma possibilidade dele vir para o PSDB, depois daquela briga lá com o Magalhães, com o Neto lá, Semineto, né? Aí ele acabou sendo expulso do DEM e falava-se que um dos partidos que ele poderia escolher seria o do Dória, o PSDB, inclusive teria sido convidado para vir para o PSDB. Assim, é lógico que é 2022, eu não sei qual poder de fogo do Rodrigo Maia, embora eu reconheça que enquanto presidente da Câmara, né, num mandato tampão e depois num outro mandato, ele tenha tido contato com muita gente, com muito parlamentar, com muitos governadores e tudo mais, mas eu não sei o quanto isso deu para ele de cacife para poder estar negociando com esses caras para um apoio para o Dória nas eleições de 2022. E, ao mesmo tempo, assim, essas coisas sempre me deixam insatisfeitas, Marcão, porque é usar a máquina pública do Estado que todos nós custeamos para fazer campanha eleitoral. Então, são essas coisas que a gente vive falando de reeleição, né? Ou de o cara poder disputar uma outra eleição no cargo. É de usar essa estrutura toda, ele vai usar em favor da campanha do João Dória. Disso eu não tenho a menor dúvida. Eu não acho que o Rodrigo Maia possa fazer qualquer coisa para o Estado de São Paulo, né? E muito provavelmente a gente dizendo isso, como já vem sendo dito desde a quinta-feira, quando foi anunciado isso daí, muita gente colocando, a gente é tratado como só quer criticar, sabe, não entende nada, enquanto que a cor do tabuleiro está tão claro para mim, gente, tão claro. Rose. Pois é, não, eu concordo com a Zezé, eu acho que não tem muito o que acrescentar, não, porque a ida do Maia para esse cargo na numa das secretarias do Estado de São Paulo, ela não tem o objetivo, apesar do governo falar que é para poder trabalhar com desenvolvimento econômico e tal, ele tem mesmo o papel de articulador político e para poder abrir caminhos caminhos do Dória em relação aos outros estados, porque o próprio Fernando Henrique Cardoso, que nesta semana declarou apoio ao Dória nas prévias internas do partido, quando o Dória vai disputar com outros tucanos, né, a indicação para ser o candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem, o próprio Fernando Henrique Cardoso falou que o Dória era muito paulistano. E ele precisa, de fato, entrar, né, nesses outros estados, se apresentar, falar quem ele é, e ele tem dificuldade mesmo nessa apresentação. E ele está apostando as fichas dele no ex-presidente da Câmara por conta dessa história dele ter ficado à frente da Câmara por 2 mandatos e aí ter conversado e ter um acesso a todos os deputados, né? Agora, o que eu acho, gente, é que vai depender muito de como que o Rodrigo Maia foi com o presidente, quais foram os grupos que ele conversou, quem que ele atendeu. Porque também, se ele foi um presidente que ouvia apenas algumas, vou chamar de facções políticas, né? Ele pode ter fechado portas também. Então, esse tamanho dele, enquanto articulador político, e o peso que ele vai ter com os governadores e deputados e senadores dos estados, nós vamos descobrir quando ele estiver, de fato, fazendo essas alianças, né? Então, assim, ainda é muito nebuloso, mas o que o governador está apostando é nesse jogo de cintura e nessas relações que ele estabeleceu enquanto ele era presidente da Câmara. Agora, por outro lado, não sei vocês, mas eu fiquei pensando, um ex-presidente da Câmara, que é um cargo importante, né? Ser secretário, eu achei que ele aceitou um papel menor.
a menos que ele esteja fazendo aí um cálculo de que o Dória possa vir ser eleito, né? Que hoje, nesse momento, nas pesquisas, quem estão pontuando mesmo lá na frente, com bastante diferença, é o Lula, o ex-presidente Lula. O Bolsonaro está lá no patamar de 22%, mas o Dória ainda não tem nenhuma possibilidade. Mas ele pode estar vendo nessa possibilidade e imaginar que, se o Dória é eleito, ele vire ministro, porque nesse momento, Zezé, eu não sei vocês, mas eu achei que ele está assumindo um cargo menor do que ele já ocupou, porque ele e o Rodrigo Maia, ele nunca foi antes do Bolsonaro. Ele sempre foi aquele cara que a gente falava assim, ele é do centrão, sempre olhava com desconfiança. Em razão do Bolsonaro ter feito tanta besteira e falar aquelas bombas que ele fala, aquelas coisas emblemáticas, o Rodrigo Maia acabou surgindo aí como uma liderança enquanto presidente da Câmara que dava voz e que respondia, né, a alguns questionamentos. Então ele ganhou esse poder nesse momento. Eu não sei o que vocês pensam. Talvez, né, eu via para ele um caminho para tentar o governo do Rio de Janeiro, depois que ele passou, né, pela presidência da Câmara. O PSDB aqui no Rio de Janeiro é fraco, né, principalmente na disputa para os cargos do Executivo, tanto nas corridas estaduais, como também na capital fluminense, né? A gente vê o PSDB sempre patinando, não tem grandes nomes. Então, talvez o Rodrigo Maia indo para o PSDB pudesse ser o braço carioca na campanha eleitoral à presidência, né, do Dória. Mas é o que a Rose falou mesmo, né? Para o Rodrigo Maia, eu não entendi muito esse ponto dele vir para o secretariado do Estado de São Paulo, né? Então, eu acho que pode ser uma aposta, como a Rose colocou. O Maia foi um presidente da Câmara que ele traz para ele, né, e ele pode dizer que ele conseguiu fazer a reforma da Previdência, porque foi ele que foi amarrando todas as pontas, não foi o governo, né, porque o governo é aquela tragédia desde sempre. Mas o Maia, depois que ele deixou a presidência da Câmara, ele desapareceu. Ninguém fala em Rodrigo Maia, ele está sumido. Então, e ele não consegue se colocar. Ele queria ser vice-líder da oposição lá na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira impediu, e também existe essa coisa lá dentro da Câmara hoje que eles querem transformá-lo num nada, por causa da disputa que foi bastante violenta pela presidência da Câmara, quando o Maia apoiou o Baleia Rossi e concorrendo com o Arthur Lira. Então, assim, eu acho que é uma aposta também, Marcos. É isso que eu acho. E a gente vai rapidinho agora para o último intervalo e já volta, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Com Bastidores do Poder, Zezé, Rose, para a semana que começa agora, né, a gente tem que ficar de olho no Senado, porque tem duas pautas importantes, né, Zezé? Uma que é a indicação do André Mendonça ao STF, e a outra que é relacionada às coligações, né, que passou na Câmara, aquele projeto que prevê o retorno das coligações partidárias, que o Senado pode travar, né, o encaminhamento dessas duas questões aí que vão estar em discussão, né, Zezé? Pois é. Bom, para essa semana no Senado já tem a história da sabatina do Augusto Aras, né? Já está marcado para a sabatina para essa semana e ninguém falou nada de André Mendonça até o momento. Existe uma indisposição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, com a nomeação, a indicação, né, do André Mendonça, e também tem o lance dos senadores estarem querendo dar um banho de gelo no presidente da República por causa da língua dele, que é muito grande, e eles acham que uma forma de pontuar para ele que eles não estão gostando é segurar essa sabatina. Então, o Senado tem que fazer esses dois movimentos. Quem tem que liberar, o Rodrigo Pacheco tem que ler a indicação e aí a Comissão de Constituição e Justiça libera e aí marca-se a sabatina e nada disso aconteceu até o presente momento. Em relação à reforma política,
Assim, eu estou doida para que esse projeto seja votado. Eu não quero que vá para a gaveta, não. Eu quero que ele seja enterrado, que ele vá para o Senado, que ele seja votado, tome pau lá no Senado, para nunca mais o Arthur Lira e companhia vir com uma besteira dessa de reavivar essa história de coligação, que isso é o fim da picada. Nós não podemos admitir mais isso no Brasil, enganar o eleitor como o eleitor é enganado com essa tal de coligação. Rose. Eu concordo com você em relação ao André, né? Ele está sozinho, Zezé, e é tudo isso que você falou mesmo que estão dizendo, né? Ele está isolado principalmente por conta do presidente da República e de todo esse enfrentamento que ele está fazendo com o STF, e o Senado quer aproveitar para poder mandar recado para o governo e também não quer ficar mal aí com o próprio STF em relação a indicar um nome sustentado pelo presidente da República. Na verdade, ele está numa saia justa, né, para o Senado. Então, e o André, por sua vez, ele tem percorrido os gabinetes, tem tentado se viabilizar o próprio nome, como a gente tem falado aqui no Bastidores, e a própria, aquela ex-ministra, como ela chama, Zezé? A Eliane Calmon, que de todas as possibilidades que estavam aventadas, o André era menos ruim e era mais técnica, né? Então, assim, há uma decisão do Senado de mandar um recado para o presidente. Agora, Zezé, eu não sei se esse tipo de coisa, de linguagem ou de recado, o Bolsonaro entende. O Bolsonaro não está nem aí, ele não vai entender, ele vai continuar falando. Por exemplo, nessa semana, nós vimos o ministro da Casa Civil, o Ciro, e o próprio presidente do Senado, né, conversando com o Fux para poder... marcar um encontro para poder ver se diminuir a temperatura, esse desgaste entre o Planalto e o próprio STF. Aí o Fux falou assim, pode ser que role uma reunião, só que isso oficialmente, mas extraoficialmente ninguém acredita que vai rolar uma reunião, ninguém acredita que vai haver um acordo, porque realmente o Bolsonaro está o tempo todo fazendo enfrentamento, criticando, disse que vai entrar com impeachment contra o Barroso, contra o Alexandre de Moraes. Então, assim, eu não acho que a temperatura vai diminuir e eu acho que o André pode naufragar nesse primeiro momento. Então, ele vai ter que... Eu acho que ele não está dormindo, Zezé, porque era um cargo que ele queria demais, ele tem lutado por isso, e então eu acho que ele vai ter que gastar bastante saliva para conseguir se viabilizar. E em relação ao projeto político, à reforma eleitoral, eu penso como você, eu espero que seja aprovado, que seja mandado um recado para o Lira e que não haja um retrocesso em relação à reforma política. Marcos. E eu acho que o recado que o Senado podia dar ao presidente da República, principalmente nessa insistência em discursos golpistas, né, que o presidente faz, é não reconduzir o atual PGR, o Augusto Aras, ao cargo. Todo mundo lá gosta dele. Acorda, Marcão. Então, é isso. Um beijo para você, Zezé, um beijo para você, Rose. Beijo, tchau, tchau. Eu agradeço muito a sua audiência, uma ótima semana e até mais.